vou falar sobre lanternas de cabeça. Bom, aqui no Gear Tips eu já fiz alguns vídeos explicando algumas diferenças entre lanternas de cabeça, falando um pouco sobre lumens, falando um pouco sobre o sistema de lentes e refletores e colimador das lanternas. Mas a ideia hoje e nos próximos vídeos sobre o tema é mostrar algumas diferenças que podem ser fundamentais na escolha de uma lanterna de cabeça para uma situação. O que eu sempre falo aqui no Gear Tips e em todos os nossos workshops e eventos, sejam presenciais ou online, é que a gente precisa planejar. Esse planejamento vai em todas as circunstâncias, em todos os equipamentos. Lanterna de cabeça, um deles. Hoje eu vou dar o exemplo de uso para essa lanterna de cabeça aqui. Essa aqui é a Mystique da Aztec e ela tem uma característica interessante que eu acho fundamental para quem vai fazer alguma atividade como, por exemplo, o Caminho de Santiago de Compostela. Ou qualquer atividade em que você vai dormir num albergue ou em quartos coletivos dividindo com outras pessoas. Essa funcionalidade é o LED vermelho. Bom, vamos lá. Falando aqui da Mystique, ela tem basicamente uma fonte de luz primária, ou seja, um LED mais forte que a gente tem algumas possibilidades de intensidade, e esse LED vermelho. Na verdade são 3 LEDs vermelhos. E qual é a ideia do LED vermelho? Bom, a ideia é que você consiga minimamente iluminar a área à sua volta, mas por ser vermelho você não vai ofuscar a visão das outras pessoas ou não vai acordar as outras pessoas que estão dormindo nas camas do lado. Bom, então por que eu acho essa uma lanterna interessante para esse tipo de atividade em que a gente tem que se importar com os outros que estão dormindo à nossa volta? Justamente para não atrapalhar o sono, não acordar ninguém durante a noite. É claro que serve para outras coisas também. A ideia do LED vermelho funciona muito bem para quem gosta, por exemplo, de observar estrelas e está utilizando uma carta celeste. Por quê? Porque quando a gente ilumina alguma coisa com a luz branca, com a luz forte, o que acontece é que a nossa pupila vai diminuir de tamanho. Para quê? Para poder conseguir deixar que a quantidade certa de luz entre nos nossos olhos. Só que na hora que a gente apaga de novo a luz para poder tentar enxergar as estrelas que a gente procurou na carta celeste, o que vai acontecer é que a nossa vista vai levar algum tempo até se acostumar, ou seja, até que a pupila dilate de novo para poder conseguir enxergar melhor as estrelas. E quando você utiliza essa lanterna com LED vermelho, essa diferença de dilatação da pupila acontece muito menos. Ou seja, é muito mais prático você utilizar a carta celeste para verificar as estrelas com o LED vermelho e já observar as estrelas automaticamente. Então, na prática, eu dei 2 situações aqui de uso do LED vermelho. Esse primeiro, em que a gente não quer incomodar ninguém, quer apenas ver as nossas coisas ali na mochila, na cama ou em algum local. E essa outra possibilidade de você utilizar para visualizar uma carta celeste. E é claro, eu dei o exemplo de carta celeste, mas pode ser qualquer outra coisa em que você tenha a necessidade de visualizar no escuro e depois olhar para outro local e que sua vista precisa estar acostumada com a escuridão. Ok? Bom, então é essa a dica, a lanterna que eu gosto, que tenha essa funcionalidade, é essa Mystique da Aztec, ok? Um abraço e até amanhã!